Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fisicamente, eu sou a Ariane Benedito, mas pode me chamar de Ari. E, gente, hoje, nessa Semana Quântica, durante essa semana, a gente tá gravando com vários cientistas e hoje eu trouxe mais um pra conversar com a gente. Isso é pra gente, por favor. Olá, eu sou Henrique Ferreira, sou engenheiro de informação, físico, doutor em nanociência e materiais avançados. Trabalho com pesquisa de materiais, então utilizando física quântica, simulação de materiais e inteligência artificial. O uso de inteligência do computador, então modelos de aprendizagem de máquina, modelos de aprendizagem simbólica. Então tem vários modelos de inteligência artificial que a gente utiliza para acelerar as nossas contas que nós realizamos no computador, para conseguir simular novos materiais, encontrar novos materiais. A gente chama isso de informática de materiais e também de ciência de dados de materiais. O uso de IA para a descoberta de novos materiais e novas aplicações. Trouxe o Sr. V de São Paulo e aí para participar aqui da Semana Quântica com a gente. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. E também em nome da minha orientadora, da comissão técnica, muito obrigada por ter aceitado o convite e ter vindo. E o senhor vai trazer uma temática muito interessante pra gente. E aí, pra gente começar o nosso bate-papo, pra gente iniciar isso, eu queria que o senhor falasse duas coisinhas, que é a temática da oficina, da palestra, na verdade, e os conceitos da física que o senhor está trabalhando nela. E apresentasse pra gente, nesse primeiro momento, a oficina em si. Legal. Primeiramente, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho do que eu tenho feito e passar essa oficina aqui sobre o uso de inteligência artificial com física. Então, a ideia da oficina é uma oficina introdutória, a gente vai brincar um pouquinho com Python, para tentar usar alguns algoritmos prontos de inteligência artificial em alguns problemas de física. Então, nós podemos utilizar em física clássica ou em física quântica. Eu trabalho com materiais e os materiais têm que ser descritos por equações da mecânica quântica, né? Então a gente sabe que os materiais são átomos, moléculas, então o nível mais fundamental é a física quântica que descreve esses materiais. Então a gente pega esses materiais e utiliza esses materiais para treinar modelos de aprendizagem de máquina, para acelerar o nosso processo de descoberta de novos materiais, predição de propriedades. Então a ideia da oficina é fazer uma introdução a esse tema, mostrar algumas bibliotecas prontas em Python, que podem ser treinadas com dados, algumas bases de dados de materiais também, para os alunos entenderem um pouquinho qual que é esse cenário aí dessa, a gente chama de informática de materiais. Entendi. Quando o senhor fala sobre a questão das IAs no uso, querendo ou não querendo, quando fala IA, chama muita atenção. Chama muita atenção porque é uma coisa que a gente está tendo muito contato ultimamente, até mesmo para HAs que a gente usa até mesmo para estudo. E aí eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco como foi esse processo para desenvolvê-la. Porque o senhor falou também sobre o Python e tudo mais, então como está sendo esse processo de desenvolver? Porque eu acredito que não foi nada fácil. Tem sido um trabalho assim de um bom tempinho já, então conta pra gente como é esse processo e também o porquê a iniciativa de usar as IAs dentro disso. Legal. IA, né, é um tema bem vasto, na verdade a gente tem vários tipos de IA, vários tipos de algoritmos, né? Então existem algoritmos que a gente pode construir eles do zero, a partir ali desde as primeiras linhas lá do código em Python, e tem algoritmos que já estão relativamente prontos. Então você tem um algoritmo relativamente pronto que a gente chama de um algoritmo de aprendizado. Então ele já foi proposto por outros pesquisadores e a gente consegue adaptar esses algoritmos prontos ao nosso problema. Então a gente consegue reduzir um pouco a carga de trabalho, de reescrita de código, porque basicamente a gente pega esse código já meio pronto e treina com os nossos dados. O desafio para materiais é sempre um desafio de representação. Como que a gente consegue representar o nosso problema físico, o material, para que a IA consiga trabalhar em cima disso. Então, existe uma etapa onde a gente precisa colocar o conhecimento físico na representação do material para o algoritmo de inteligência artificial. Mesmo que esse algoritmo já esteja pré-pronto, já tenha sido feito por outro pesquisador, a gente precisa fazer essa adaptação. Então, como é que eu vou descrever a molécula? Eu vou descrever a molécula através de propriedades dos átomos, propriedades que já são tabeladas, ou eu vou, de repente, fazer uma representação, que a gente fala que é um grafo, que a gente vai ver a ligação entre os átomos que formam a molécula. Então, cada tipo de representação aumenta o grau de abstração, aumenta a complexidade da IA que a gente está construindo, né? Outra coisa que é importante é a questão dos dados. A gente precisa ter muitos dados para conseguir treinar esses modelos, né? Então os dados são fundamentais aí para a ideia do aprendizado de máquina, que é um viés, né, um tipo de abordagem dentro da inteligência artificial, envolve muitos dados, né, quantidade de dados. Então isso também é um desafio na nossa área. A gente tem sempre um regime, a gente fala de small data, a gente tem poucos dados, né? E normalmente as IAs, quando a gente pensa, por exemplo, um Google, Microsoft, uma grande empresa, eles têm bilhões de dados. Aí a gente trabalha com algo muito menor, muito mais reduzido e tem que conseguir ter uma boa performance também.
O senhor falou sobre treinar as IAs. Como é esse processo de treinamento delas? Então, perfeito. O treinamento é relativamente simples. A gente precisa ter o dado, né? Então, a gente precisa ter esse dado anotado. O que eu quero dizer com anotado? A gente tem que saber o que a gente está querendo com aquele dado. A personalidade dele. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma foto de um gato e uma foto de um cachorro. E alguém anotou que aquela foto é de um gato e aquela foto é de um cachorro. Então, basicamente eu tenho a foto, que seria a entrada do meu sistema, e o rótulo associado à foto, que seria a saída do meu sistema. Então eu consigo mostrar isso para a IA e ela começa a associar. Sempre que eu vejo isso, então tem que sair gato. Quando eu vejo isso, tem que sair cachorro. Então, no nosso caso de materiais, é mais ou menos a mesma coisa. A gente pega um determinado material, só que agora a gente está interessado, por exemplo, numa propriedade do material na saída. Então eu entrei com um material, quero saber quanto que é a resistência elétrica dele, a resistividade elétrica dele. Então eu tenho vários dados de material e resistividade e eu treino o meu modelo para predizer a resistividade elétrica do meu material. Né? A gente trabalha com propriedades um pouco mais fundamentais, como band gap, energia de formação, né? Mas essa é a ideia básica. Entendi. Professor, você está vindo aqui para o IFBA para também mostrar isso para os alunos e tudo mais, aqueles que vão assistir a palestra. Uma pergunta que, quando eu estava estudando um pouquinho, vendo, que eu fiquei pensando, como é que a gente consegue mostrar, não só mostrar, mas como é que a gente consegue apresentar isso? Porque eu achei, no mínimo, complexo, mas como é que faz esse transporte de mostrar para os alunos o como é feito, o desenvolvimento, como é que ela foi construída em questão de palestra para ser apresentada? Então, legal, esse é um desafio, né? É um assunto bastante avançado, né? São termos muito técnicos. Tem muitas questões técnicas, né? E tem a questão também, a gente tem a parte da física e tem a parte da computação. Então a gente está juntando duas áreas que são por si só já avançadas e complexas e a gente tem esse desafio de tentar simplificar, né? Então durante a construção da minha apresentação eu tentei pegar alguns exemplos mais básicos, como eu falei para você, cachorros e gatos, então fica mais no dia a dia da pessoa, ela consegue entender melhor. E aí conforme a pessoa vai entendendo, a gente vai avançando para coisas um pouquinho mais complexas. Então, às vezes é mais fácil a gente começar trabalhando com problema de física clássica, porque a física clássica a gente enxerga no nosso dia a dia. Então eu preparei um exemplo de física clássica para depois ir para um exemplo de física quântica. Você pode contar para a gente esse exemplo? Qual foi? Sim, o exemplo que eu trabalhei é o rolamento no plano inclinado. Então a gente tem um objeto que rola em um determinado plano e ele cai com velocidades diferentes dependendo do tipo de objeto. E a gente consegue treinar uma IA para descobrir qual que é o objeto baseado em alguns, por exemplo, no tempo que ela vai levar. Muito interessante. Uma coisa que a gente vem notando, inclusive assim, a gente está gravando desde o começo do ano e falando sobre várias temáticas da mecânica quântica, é que passar isso para os alunos do ensino médio é um desafio muito grande. E aí, quando você vem e fala ainda sobre uma matemática que inclui sobre isso, por exemplo, inclui uma outra temática, por exemplo, física, como computação, ou informação quântica, ou computação quântica, enfim, todas as suas ramificações, a gente vê neles uma cara de tipo, então, o que você está falando? O que você está dizendo? Não estou entendendo o que é isso. E aí entra a questão que você falou, que é a questão de contextualizar para eles com coisas mais do dia a dia. E trabalhar com a mecânica quântica, a mecânica clássica, antes da mecânica quântica, é muito importante. Tem um professor que, inclusive, a gente gravou, que ele sempre começava, conversando antes da gente gravar, ele falou para mim o seguinte, eu sempre introduzo algumas coisas da clássica, para assim começar a falar da quântica. Eu sempre dou uma contextualização, vou tentando fazer uma ligação entre um e outro, para que a gente consiga fazer essa ponte, eles consigam entender de forma mais prática como é que funciona. E aí que a gente vai para a nossa última pergunta, para poder, como foi o seu processo para escolher essa área de pesquisa? Porque a gente muito fala sobre, vamos desenvolver isso, vamos fazer aquilo, mas existe uma escolha pessoal do cientista que está desenvolvendo isso, no caso do senhor desenvolvendo isso. Como foi a trajetória da vida acadêmica para a escolha dessa especialização e chegar a ter esse doutorado também? Legal. Eu sempre gostei de física, desde pequeno, então física sempre foi uma das minhas matérias preferidas. Eu também sempre gostei de eletrônica, então eu sempre fiquei na dúvida se eu ia para engenharia elétrica e eletrônica ou se eu ia para física, né? Então, e aí eu acabei, na universidade que eu me formei, a Universidade Federal do ABC, eu tinha a opção de fazer mais de um curso. Lá tem um bacharelado de ingresso ali, eu acabei entrando e fazendo física e engenharia de informação. Engenharia de informação é uma eletrônica mais voltada para software. A gente tem a parte eletrônica, mas também tem a parte de software. Então eu estudei bastante essa questão de inteligência artificial.
Então, em determinado momento eu tinha o conhecimento ali, né, na parte de materiais na física, então eu fiz iniciação científica em materiais, fiz meu mestrado na parte de materiais, né, então a gente estudou a ideia de materiais para aplicação em dispositivos eletrônicos, e aí eu já tinha essa parte de inteligência artificial que eu tinha visto no curso de engenharia de informação. Eu falei, não, isso aqui parece interessante, então no doutorado a gente juntou tudo, então vamos pegar essa parte física, vamos pegar essa parte de inteligência artificial, juntar tudo, então o meu doutorado foi nisso, foi na parte de doutorado em nanociência, a ideia foi aplicar técnicas de inteligência artificial para a descoberta de materiais, então juntei tudo ali. Juntou tudo. Então O doutorado foi uma junção do o que eu vi na minha graduação, com um pouquinho do que eu sempre gostei, com tudo, e formou uma grande essência. Exatamente. Professor, muito obrigada por ter vindo, foi um prazer imenso ter você aqui na Semana Quântica. Veio de São Paulo pra cá, então muito obrigada mesmo por ter vindo. Então, por favor, o que você quer falar agora, fica à vontade. Legal, eu novamente agradeço, né? Está sendo uma experiência incrível estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Hoje a gente tem uma iniciativa, chama INCT, né, financiada pelo CNPq, e Informática de Materiais. A gente tem um projeto bem grande voltado a isso, e também temos um outro projeto que também trabalho, que é materiais quânticos, né? Então a gente também está na iniciativa da FAPESP de materiais quânticos. Então temos uma vertente bem legal aí de tentar usar a inteligência artificial, né, para descobrir materiais e acelerar a descoberta. Então acho que essa é uma das coisas que a gente está mais interessado. E para quem está me escutando, né, convidar aí que física é uma matéria muito legal, inteligência artificial também está aí, então acho que é um tema bem legal aí para quem está interessado. Vai ter muitas oportunidades de trabalho aí para quem souber trabalhar com inteligência artificial e física. Tem algum canal de comunicação que você queria divulgar também? Tem o meu LinkedIn, acho que, se eu não me engano, tá Ferreira HDS lá no meu LinkedIn. Então vocês podem me procurar lá e a gente conversa. Eu acho que é uma plataforma mais aberta aí pra gente. Esse diálogo. Muito obrigada por ter vindo. Tchau, gente. Até a próxima.